paz do Senhor, e que esse momento seja um momento de edificação para a tua vida, seja um momento que faça diferença na tua vida, amém? Nós cantamos aqui, né, que você possa permanecer, que você possa ter uma perspectiva do futuro, daquilo que Deus pode fazer e fazer muito mais. Obrigado. Gente, uma vez eu fui para a Espanha, numa programação missionária, e lá eu fui numa igreja. Estava em Algeciras, né? Estava 40 graus. E aí na igreja, é bem interessante como que eles fazem lá, né? Serviria tanto, porque não tinha ar-condicionado. E serviria para esse aleluia. Como a gente está fazendo, né? É branding, eu não sei como é que funciona isso aqui. Como é que é, Sayuri? O nome certo, né? A gente colocar a nossa marca. A gente podia fazer um leque, né? Da Wiener, né? Então cada um trazia um leque aqui, ficava se abanando, já servia para espantar os aleluias, tá vendo? Então já dá para pensar que o pastor aqui também pensa, que nem empreendedor, né? Estou vendo oportunidades. Mas que esse tempo aqui de pregação, de mensagem de Deus, seja mais do que a gente aprendeu alguma coisa de doutrina. É muito importante a gente conhecer doutrina, mas a gente tem que conhecer, e essa noite, né, nós temos falado todo esse mês, esse tempo sobre Romanos. E é interessante, eu sou de uma tradição que a gente estudava Romanos na escola dominical, né? Então vamos estudar a Bíblia, doutrina, na escola dominical. Mas poucas vezes eu via mensagem de Romanos no domingo à noite, né? Não vamos entrar em teologia, não vamos entrar em doutrina, mas Romanos é uma carta que foi escrita por uma igreja, numa casa, né? Então serve para nós também hoje, ela é relevante para hoje. Queria que você abrisse comigo Romanos 11, 33 e 36 a 36. É um hino, né? Que talvez você conheça alguma versão desse hino. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, igreja? Amém? Vamos orar, Pai, que a tua palavra essa noite, que o conhecimento do Senhor, que o Senhor esteja iluminando os nossos olhos neste momento, os olhos do nosso coração, para entender aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos ter a noção de quão viva é a tua palavra, e quanto que ela muda, e quanto que ela impacta as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Porque quem conheceu a mente do Senhor? Paulo está citando, né? Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E quando Romanos, ele estava falando, explicando quem foi o Messias, o que Jesus fez. Ó a profundidade da riqueza, né? Ele está no capítulo 11, quanta coisa, né? Pedro falava de Paulo, olha, o que Paulo escreve é muito complicado, é difícil de entender. Mas ele está falando, há uma riqueza, uma profundidade, né? Não são águas rasas, não é eloquência, não é palavra só, tem profundidade o que Paulo está falando. A carta de Romanos, ela tem profundidade, da riqueza, tanto da sabedoria, a sabedoria que era um ministério que estava escondido. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. A sabedoria de Deus é mais sábia, né, que a sabedoria do homem, do que qualquer coisa. A loucura de Deus, a fraqueza de Deus é mais forte do que a sabedoria do homem. Tanto da sabedoria quanto o conhecimento de Deus. E essa palavra conhecimento, ela é muito importante desde já que você saiba que esse conhecimento tem a ver com relacionamento. Mesmo na cultura hebraica, no hebraico bíblico, né? Quem conheceu o Senhor? Você conhece a Deus? Se você sair na rua e perguntar, você conhece Deus? Conhece Jesus? Eu sei que Jesus, né,
nasceu há 2000 anos atrás, mas não é esse conhecimento, não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de relacionamento, né? Então até a gente brinca, né? Fala assim, poxa, o Manga está vindo aqui, né? O Manga é um cara famoso, né? Do G3, está vindo aqui. E eu brinquei, o problema não é você conhecer o Manga, é quando o Manga te conhece, aí que tá bom, né? E a mesma coisa, então é um conhecimento, você tem relacionamento. Se o Manga te conhece, é porque você é amigo dele, né? Então é muito bom a gente ser amigo, a gente ter um relacionamento, conhecer a pessoa. E esse tipo de conhecimento que a Bíblia está falando. Mas quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois o recompense? Pois dele, por meio dele, por ele são todas as coisas. E Paulo está falando aqui então dessa riqueza, da sabedoria, aquilo que estava escondido antes da fundação do mundo, mas que foi revelado na plenitude dos tempos, através de Jesus, na cruz e ressurreição. A ele a glória para sempre. Amém? Efésios 3, 18, 21, vai indo além um pouco do que esse conhecimento, do que esse experimentar. Então aqui em Romanos 11, ele fala de uma declaração da profundidade. O João outro dia estava me explicando, né, que eu não conhecia algumas nível de profundidade oceânica lá quando você pensa no Pacífico, né? Coisa doida, inimaginável, né? A profundidade do mar. Mas essa profundidade que tem a palavra de Deus. Eu estou com 50, vou fazer 57 anos e ouvi falar de Jesus quando eu acho que as minhas primeiras palavras, né? Que eu nasci num lar cristão e eu acho que antes de conhecer qualquer coisa, que naquele tempo nem tinha televisão direito, eu aprendi a cantar hinos. Então, posso dizer, né, que faz tempo que eu ouço a falar de Deus, mas como é profundo. Cada vez que você vai para a palavra de Deus, né, não é que você aprende coisas novas que contradiz ou que você nunca consegue aprender, mas é uma profundidade que parece que você não percebia antes. Parece que se você não tiver maturidade, se você não tiver relacionamento, você não percebe. Então essa é uma coisa interessante que existe aqui, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Essa é a primeira pergunta que tem aqui. Embora a palavra de Deus fala, mas nós temos a mente de Cristo. E ele está citando ali no Velho Testamento que agora nós temos essa possibilidade, né? A profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele estava falando de coisas, em 1 Coríntios 13, fala que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas aqui havia a revelação de Deus, né? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus em Romanos, é a revelação de Deus. Efésios 3, 18, 21, ele vai falar uma oração que o próprio Paulo fala agora para os irmãos que estão em Éfeso, para que vocês possam, juntamente com os santos, com toda a igreja, compreender o que? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele, novamente, seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A versão transformadora, eu queria ler, porque ela na verdade, ela já traz a tradução correta aqui, ó, mais clara para a gente. Veja, verso 18 fala: também peço, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender, ter uma dimensão da largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Verso 19, e que vocês experimentem esse amor. Amém? Então, quando vocês estiverem ouvindo aqui, lendo, né, de conhecer a mente de Cristo, então uma pergunta, né, que vocês possam conhecer o amor de Deus, que vocês possam conhecer a mente de Deus, no sentido de a mente de Cristo. Na verdade, o texto aqui, para que vocês possam experimentar, né, que vocês possam ter um conhecimento, possam ter uma experiência com o conhecimento da mente de Cristo. Quando você entende uma verdade bíblica, quando Deus ilumina, você está lendo a palavra de Deus, então você consegue crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Você experimentar a Deus. Eu gosto do verso que tem lá no Salmo: provai e vede que o Senhor é bom. É provar,
né? Experimentar, não colocar Deus no laboratório, não testar a Deus, mas experimentar, provar de Deus, amém? Então Coríntios, mas nós temos aqui, quando a gente fala de nova criatura, muito mais, né? A série que nós passamos aqui, Romanos 5, 6, ou mesmo na realidade de Romanos 8, né? Que hoje nós podemos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses manifestam totalmente o caráter do Filho de Deus, amém? Mas muitas vezes aquilo que a gente olha, aquilo que a gente experimenta, parece que há um conflito, né? Quando eu leio esse texto aqui, 2 Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, mais alto, pessoal, nova criatura é. E o que mais? As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, tudo se fez novo. Só que a gente fica só nisso, né? O que Paulo está falando, Romanos 7, por exemplo, esse novo coexiste com o velho, né? Você ainda vê características do velho ou não vê? Eu vi um pastor uma vez falou que a gente devia vir com uma camiseta em obras, né? Ainda está em trabalho, Deus está trabalhando, tenha paciência. Eu não sei se tenha paciência é bíblico, mas que nós estamos em obra é verdade, né? Uma vez eu fui no médico e eu estava com dor na coluna, né? E eu brinquei com a Isa, né? O que ele falou? Ele falou que eu não posso ser contrariado, senão dói mais a coluna, né? O médico não falou isso, né? Ele falou: você não pode ficar tenso. Eu falei: se não posso ficar tenso, não posso ser contrariado, né? Eu falei: ele não falou isso. Eu falei: não, então. O novo coexiste com o velho. Nós estamos numa realidade onde que, de fato, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo Jesus, se você foi mergulhado, batizado, né? Mergulhado nessa nova vida em Cristo, que fala ali em Efésios e fala em Romanos, você está em Cristo, então você já experimenta desse novo, da nova criação, da nova natureza de Deus em nós, amém? As coisas antigas já passaram, então na realidade, Deus define a realidade, já passou, não vale mais. Lembra Romanos 8:1? Nós falamos aqui, gente, por favor, senão a gente vai repetir até vocês guardarem. Mas agora não há mais condenação. Amém? Agora. Então, essa realidade de Deus já invadiu a história, porque Jesus já ressuscitou. Deus já teve a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Então, mas agora, a morte, mas diz aqui, né? Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais agora receberão a abundância da graça e o dom da justiça, e reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então agora a gente já tem essa condição. A gente não precisa mais ficar escravo do pecado, a gente não precisa ficar lá atrás. Deus já começou. Eu estava vendo nessa semana o testemunho do Rodolfo, né? Eu não sei o sobrenome dele, mas vocês sabem. Me ajuda aí, pessoal. Brandes, né? E ele estava contando, e o cara era vida louca, né? Envolvido com drogas, tudo. Ele teve uma conversão e ele fala que foi assim, alguma coisa, um contraste muito grande. E eu fico pensando que muitas vezes a gente tem essa questão, né, de esperar, então, que já que está tudo novo, eu não estou vendo o contraste, eu começo a ficar angustiado. Será que Deus está operando na minha vida? Mas eu quero lembrar da carta de Pedro, que Pedro fala que você tem que permanecer, que você tem que buscar a Deus, você tem que ficar firme na fé, tem que ter esperança. Sabe por quê? Perseverança. Porque se você não ficar desse jeito, você é capaz, se você ficar aéreo, né? Eu vou deixar, como que tem uma música, né? Eu não sei música pop aí, mas aquele, o acaso vai me proteger, né? Eu vou ficar, deixa a vida me levar, né? Então, se você tiver esse tipo de atitude, Pedro fala, você tem que tomar cuidado, porque quem faz isso, quem não é diligente, esquece até dos perdões do pecado. Então, muitas vezes a gente está distraído, mesmo tendo experimentado essa vida nova. Amém? E aqui, Romanos 7, tem essa contradição do já está, o novo já está aqui agora.
porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós não estudamos aqui, né, capítulo 7, mas uma chave para você entender o versículo 7 de Romanos, até o versículo 14, ele está contando a vida antiga. Do versículo 14 para frente, agora, depois de Cristo, né? E aqui, então, o verso 19 é depois de Cristo. Depois ele ter recebido Jesus, depois ele já ser uma nova criatura, porque ele não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E acho essa lei em mim, quanto a fazer o bem, o mal está comigo. Olha só esse versículo 22. Paulo está citando aqui Jeremias, que havia uma promessa, que eu tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne, né? Um coração que ama a Deus. Olha aqui, ó, porque segundo o homem interior, no meu coração, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, nessa realidade que eu vivo todo dia, quase como se fosse uma outra lei, né? Eu já quero. O Rodolfo falou assim, foi um processo, né? Então, no passado, Deus foi transformando ele no início, tinha um momento ali que ele queria matar o sujeito, né? Daí ele tinha que orar, falou assim, passou à vontade, não quero mais matar, mas também não, que ele pode morrer, que eu não estou nem aí. Aí chega mais um momento, Deus vai tratando o coração, eu já não quero mais matar a pessoa, e nem mais que a pessoa morra, né? Mas que fique bem longe de mim. E até uma hora que Deus trata o seu coração, e você está orando pelaquela pessoa, para que Deus restaure, para que Deus possa trazer o bem para aquela pessoa, que a gente não pague mal com mal, né? Mas mal com bem. Mas essa é uma dificuldade. Então essa noite aqui eu queria que a gente visse 2 conselhos práticos de como que eu posso experimentar esse conhecimento de Deus, como que eu posso experimentar mais o amor de Deus. O primeiro deles, então, do conselho prático, para que a gente possa provar e não apenas saber, né? Não apenas concordar, que não é isso, né? Eu posso estar concordando, eu posso até acreditar, posso concordar, posso saber, mas não estou provando, não estou experimentando. Amém? Todos aqui querem experimentar mais de Deus, querem provar mais de Deus. Amém? Então presta atenção, o que a Bíblia nos ensina. Em Romanos mesmo 12:1 fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, envolve a mente, mas envolve mais. Que a gente ama a Deus, amará o Senhor teu Deus com toda tua força, com todo o teu entendimento. Que mais? Todo o coração. No fundo envolve os nossos sentimentos. Me ajuda aí, 4 coisas. A sua alma. Mas o que fala? Com todo teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amém? Então você ama a Deus em todas as esferas, que você é um ser único, você não é dividido. Não é vida espiritual e vida natural, mas você tem que amar a Deus na tua mente, no teu coração, nas tuas forças, com as tuas mãos. As tuas forças é aquilo que você faz com aquilo que Deus te dá. Amém? Por quê? Porque a adoração tem um segredo aí, né? O que é adoração? Adoração é entregar-se. Lembra de de Abraão? O que Deus pediu para Abraão? Abraão, vai e sacrifício, oferece o teu filho, aquilo que tinha de mais precioso, né? E é interessante que quando Abraão estava subindo ao monte para oferecer o filho dele, ele falou para os ajudantes dele, os servos dele: vocês vão ficar aqui, eu vou agora no alto do monte, e depois de eu adorar, eu voltarei. Então o que Abraão foi fazer lá em cima? Não foi fazer um sacrifício humano, ele foi adorar a Deus. Ele foi entregar o que ele tinha de mais precioso para Deus. Então a primeira coisa que fala nesse versículo: e não sedes conformados, não se conformem com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então a primeira coisa que você tem que fazer diante de Deus é se entregar, se render. Segundo, que você não seja conformado com a cultura desse mundo, com os valores desse mundo, mas seja transformado
pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Qual que é a versão de vocês? Eu estou em Romanos 12, 1 e 2. Para quê, pessoal? Tem algumas versões que falam, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a versão que eu gosto aqui, de se conhecer, para que experimenteis a boa, perfeita, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui, né? Para que eu conheça, para que eu experimente. Então, Paulo fala, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, que vocês se entreguem, que vocês confiem, que vocês adorem, para que, e vocês também, segunda coisa, né? Que vocês tenham uma renovação do entendimento. Eu gosto muito, e um versículo que, eu creio que depois da minha conversão, talvez, minha conversão foi naquele versículo lá do Salmo, provai e vede que o Senhor é bom, é bem-aventurado o homem que nele confia, que eu pude experimentar Deus de uma maneira mais pessoal. Mas dentro desse caminhar de adoração, eu acho que esse versículo de Provérbios 3, 5, 8, o que me ajudou, né, a alinhar o caminho, que fala o seguinte: confia no Senhor de todo o coração. Olha só, e não te estribes no teu próprio entendimento. Então confia no Senhor, né? Então quer deixar Deus ser Deus? Não confie em você mesmo, confie no Senhor. Mas nós estamos hoje num tempo de todo mundo quer ter sua opinião, né? O herói não é aquele mais que se sacrifica por ninguém. O herói é aquele que ele descobre lá dentro o que ele gosta mais de fazer, né? Qual que é o maior desejo, e eu vou fazer tudo contra tudo e todos, e vou, como diz, né, Jesus, ele ensinou que o reino de Deus é como aquela pessoa que encontra um tesouro num terreno. Ele vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Mas muitas vezes a gente, e a palavra fala, né, que onde está o teu tesouro está o teu coração, e a gente troca coisa, porque nós nunca fomos feitos para seguir o desejo do nosso coração. Novamente, uma frase, né, siga o teu coração. Quem já ouviu essa frase aqui? Ela é bíblica? Por quê? 1 João diz que o coração é muito enganoso. Se você seguir o teu coração, você está mal, né? Eu estava vendo uma palestra, eu acho que eu já falei sobre isso daí, que era uma neurocirurgiã, ela estuda o cérebro, e ela está falando que nosso lado emocional está do lado direito, mas o lado esquerdo também tem uma parte emocional, e ambas as partes emocionais são completamente imaturas, são sempre infantis. Então preste atenção, você vai ficar mais velho possível, e o seu lado emocional, né, ele tem que ser conformado, estar debaixo do Senhor de Cristo, porque se depender só da gente, a gente sempre vai fazer coisa infantil, infantilidade. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento, confia de todo o coração. Verso 6, reconhece o Senhor em todos os caminhos, conhece, reconhece, percebe o que Deus está fazendo, o que Deus tem, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio, olha a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Você quer conhecer a sabedoria, a profundidade da sabedoria de Deus? Não seja sábio aos seus olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Amém? Se você quer crescer, se você quer sair desse nível de infantilidade, teme a Deus, né? Não tem como. Mas para que você possa experimentar, e isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus olhos, teus ossos. Então, esse é o segredo, né? Não confia no Senhor, adora o Senhor, né? Não se conforme, mas tenha a sua mente renovada. E essa última parte que de experimentar, que tem a ver agora com essa experimentar o amor de Deus nessa transformação. É interessante que a gente esquece disso, né? A palavra de Deus fala que todas as coisas foram criadas por meio dele, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele. João.
Amém? Mas dá uma olhada em Gênesis 1:2. O que tem lá? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, na primeira criação, Deus já tinha criado, né? Haja luz. Né? Se quiser, você pode estar estudando, que um dia eu vou pedir para o Kainan pregar em Gênesis para a gente, essa parte aí da criação. Amém? Amém. Mas olha que coisa interessante, há um momento, né, que a terra estava lá no vapor, né, que sei lá como é que era a atmosfera, que não havia muito essa divisão entre a parte seca e a parte molhada, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E é interessante que, se você for ver, né, olha só em Isaías 53:1, ora, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Gente, quando fala na palavra de Deus, o braço do Senhor está falando do Espírito Santo. Amém? E é isso, Jesus já fez todas as coisas, Ele é o Rei, nós cantamos aqui, mas Ele não nos deixou só, Ele deixou o Espírito trabalhando em nós. E nós cantamos aqui, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que se deixam ser moldados pelo Espírito. O braço do Senhor, em Hebreus, fala isso de novo. E eu queria terminar e ir para uma parte mais aplicada com vocês, né? Hoje não está sendo aquela pregação expositiva, versículo por versículo, mas vamos tentar dar uma amarrada. Vocês estão aqui comigo até agora? Amém? Jeremias 18:1-6. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e vai à casa do oleiro, e te falarei e te farei ouvir as minhas palavras. Poxa vida, hein? Você quer ouvir a palavra de Deus? Né? Você vai mandar lá na casa do oleiro, cheio do barro, né? Coisa estranha, né? Muito provavelmente alguém fala: vai lá no templo, né? Eu vou falar com você. Vai lá no templo, se oferece para o sacerdote lá, a pombinha, e quando você estiver perto do Santo dos Santos lá, eu vou falar com você. Ou sobe no monte, né? O monte lá onde que Moisés recebeu a lei, né? Um monte, Deus pode estar falando com a gente, né? Falou para o profeta: vai lá na casa do oleiro. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe, Filipenses fala desse oleiro, dessa obra que Deus está fazendo em nós. Paulo em Filipenses 1:6 fala: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, a obra tem a ver com as mãos de Deus, a operação do Espírito Santo em nós, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? É disso que nós estamos falando aqui. Vamos uma parte mais prática possível. Mais prática. Se você quiser experimentar esse conhecimento de Deus, né? Se você quiser experimentar a sabedoria de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, se você quiser experimentar mais do amor de Cristo, amém? Nós temos que fazer então, se entregar, né? Deixar Deus renovar a nossa mente, para que a gente possa, olha que coisa interessante, que quando esse oleiro estava fazendo de novo o vaso que se quebrou na mão dele, né? Ele fez conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Que coisa, né? Que coisa. Eu tenho um violão que gosto muito dele, já foi para tudo quanto é lado, né? Ele não é o mais velho que eu já tive, 97, mas mesmo assim é velho. O Alexandre tem nem sei quantos anos tem aquele violão dele lá, é mais velho ainda, né? E já passou por toda a restauração também. Mas aquele meu violão, eu coloquei ele numa mochila atrás e esqueci de fechar o zíper. Na hora que eu fui sair, ele caiu, deu aquela pancada, ficou com uma marca feia lá no canto, né? E eu arranjei um luthier, que ele falou: nem compensa pintar de novo, porque está tudo bom, mas eu vou ter que fazer. Então ficou com uma emenda lá né? E
quando eu fiquei olhando, falei, poxa vida, né? Não devia ter deixado aquele zíper aberto. Mas é interessante que eu olhei aquele zíper e me lembrei de tantas coisas que eu não sei se acontece na tua vida também, né? Já imaginou Jacó? Aquele cara que saía mancando, que ele lutou com o anjo, toda vez que ele andava mancando, ele lembrava daquilo que aconteceu. Já aconteceu alguma coisa desse jeito na sua vida? Eu tive câncer de tireoide e teve que fazer um corte aqui, né? Mas de tudo que os médicos falaram, não aconteceu nada. Eles acharam que tinha metástase, não tinha. E aí, meia hora antes da cirurgia, falaram, olha, talvez eu tenha que tirar suas cordas vocais. Eu falei, bom, vou ver o que eu vou fazer depois para trabalhar, né? Professor, né? Como é que eu vou fazer? E não tirou. Mas, engraçado que eu estava no hospital ainda, e eu olhava, e não tem mais, por alguma razão, deu certo, acho que eu segui lá os conselhos, não ficou. Eu tinha uma cicatriz enorme, porque abriu bastante aqui, né? Mas quando eu olhava aquilo, foi interessante, como Deus falando comigo, olha, dá uma olhada para essa cicatriz, você vai sempre lembrar o meu livramento na tua vida. Sabe? Você não tem nada na tua vida que você olha uma marca, que doeu naquele tempo, mas você vai lembrar. Tem uma cultura, tem um detalhe aí que eu não sei como chama, talvez o Sayuri também saiba, né? Tem uma arte japonesa que quando quebra um vaso, eles juntam, qual que é o nome? E aí aqueles caquinhos que você junta, eles colocam ouro, né? Já pensou? Então onde que ficou o racho do vaso, ele coloca ouro. Então a mão do oleiro, quando ele toca, né? Não é simplesmente uma emenda, ele faz de novo. Ele faz de novo. Então é interessante que essa nova criação que Deus fez, Deus me criou, né? Eu sou parecido um pouco com meu pai, um pouco com minha mãe. Então eu nasci nessa vida. Deus colocou coisas que a palavra de Deus fala em Salmo 139, que Ele nos teceu, né? Mas essa obra de Deus não estava completa. Ela vai estar completa na medida que eu estou em Cristo, que eu experimento o amor de Deus, que eu experimento a vontade de Deus. Não de um conhecimento, mas eu estou experimentando essa vida nova com Jesus. Amém? E aí eu sou moldado de novo. Porque Deus pode fazer isso. Moldar a vida da gente de novo. Amém? É isso que Deus tem pra gente. Moldar de novo. E no Velho Testamento. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você quer conhecer, experimentar mais de Deus? Feche os seus olhos por um momento. Ô Senhor, se você está como quando você lê essa carta de Romanos, enquanto todo esse tempo que a gente estava por aqui, se por acaso você tem visto o que você tem visto, você tem ouvido o que você tem ouvido como se fosse apenas uma teologia, como um conhecimento, eu quero te dizer que o convite que Deus tem para você é para que você o conheça, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você experimente aquilo que a realidade que você sabe, que miserável homem que sou, como eu dependo de Deus. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não faço, esse eu faço. Quem me livrará dessa situação? Mas graças a Deus. Amém? Porque quando a gente vira o capítulo, porque agora não há mais condenação. Nós estamos livres e nós estamos disponíveis, nós estamos possibilitados pela graça para deixar o pecado para trás, para não ser escravizado, para não ser mais conformado na nossa mente por esse mundo, mas ter a mente renovada pela transformação do nosso entendimento.
Mas no meio de tudo isso tem uma palavra que ela é importante, é entrega, entrega, entrega. E eu creio que essa é a tônica do que eu queria falar para vocês essa noite. Entrega. Eu tenho uma aluna que a família dela cuida de ovelhas, né? Ela ficou sabendo que eu sou pastor e eu não sabia que ela cuidava de ovelhas, entendia de ovelhas. E eu perguntei: poxa, você cria ovelhas? E ela falou assim: sim, eu crio, professor, desde pequenininha. Eu falei: como é que é criar ovelha? Ela falou: olha, elas não param, ficam correndo lá no pasto, mas na hora que você pega, ela se entrega. O bode, o cabrito, né, ele te dá coice, te dá cabeçada, mas a ovelha se entrega. Amém? E Jesus é o bom pastor, ele fala que eu conheço as minhas ovelhas. Então que essa noite você possa se entregar ao bom pastor. Que darei ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado? O que Ele tem pedido para você entregar? Às vezes você está querendo oferecer coisas para Ele que Ele já tem. Mas o que Ele não tem, o que você está tentando dominar, o que você está tentando ter o controle na tua vida? O que você está tentando ser o Senhor dessa área na tua vida? Exercer o domínio. Isso daqui é meu. Nessa parte da minha vida, eu reino. Nós cantamos: Ele é o Senhor e a sua verdade vai sempre reinar. Quando a gente entrega a Deus, quando a gente entrega tudo que nós temos, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando tudo. Porque Ele fala para que você conheça a plenitude. A minha oração, né? Para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês possam experimentar o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se você quiser conhecer essa plenitude, aquilo que vai se completando a cada dia e vai ficar completo até o dia de Cristo. Amém? Que você possa entregar. Vamos ficar de pé. Se você quer fazer essa oração neste momento, no lugar que você está, se posicione diante de Deus. Senhor, eu quero entregar. Amém? João, pode colocar para mim a última música? Eu não vou cantar aqui do microfone. Se você quiser fazer a oração dessa música, te dou meu coração e tudo que é em mim, eu entrego. Faça isso como uma oração. Não tem como você conhecer, experimentar a bondade de Deus, se você não quiser agir com aquela ovelha que se entrega ao pastor. Você quer que o pastor te pegue no colo, te coloque nos ombros. Você quer sentir a segurança do pastor? Se entrega. Você quer conhecer a vontade de Deus? Adore. Entregue. Tudo. Coro, diga isso ao Senhor. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. Seja a tua oração. Se essa é a tua oração essa noite, declara isso ao Senhor. E eu entrego, Senhor. Senhor, ouve essa oração essa noite que é feita por cada um aqui, Senhor. Senhor, e se na área de sentimentos, ó Pai. Senhor, se é na área de pecado, algum pecado que não se consegue vencer. Senhor, se é confusão mental, se é confusão, Senhor Jesus, na alma, Senhor. Se é uma alma que precisa ser curada, Senhor. O Senhor é oleiro, o Senhor é aquele que nos moldou, nos teceu no ventre da nossa mãe. O Senhor é aquele que está moldando a identidade de Cristo em nós.
O Senhor é aquele que está moldando a dignidade. O Senhor nos justificou, Senhor. É por causa do Senhor Jesus que nós podemos estar aqui na Tua presença. O Senhor tem nos purificado, o Senhor tem nos justificado, Senhor. Nos dado a dignidade de poder estar na Tua casa, de Te buscar, de falar contigo. Mas não fica nisso, o Senhor nos deu um novo propósito de vida, uma razão de vida, um motivo de vida, um motivo para cantar. O Senhor nos deu uma viva esperança, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Senhor, se alguém está bloqueado no propósito que o Senhor tem dado, tem pessoas aqui, Senhor, que estão travados, estão estacionados, porque de alguma maneira, Senhor, não estão conseguindo caminhar no propósito que o Senhor tem para eles, no chamado que o Senhor tem. Tem pessoas que estão aqui travados na sua dignidade, Senhor, que foram machucadas, Senhor. E o Senhor é quem nos justifica, Senhor. O Senhor é que, pela fé no Senhor, que nos chama para Ti, nos chama de filhos, nos chama de amigos, nos chama de servos, Senhor. Que esse irmão, essa irmã possa experimentar, se lembrar que a nossa justiça vem do Senhor. Pai, se tem alguém aqui que está numa luta, num conflito de entender qual a sua identidade, qual a sua identidade como ser humano, como filho de Deus. E muitas vezes nós ficamos criando imagens, tentamos criar uma nova essência de nós mesmos. A rede social é uma coisa muito rasa, mas nós temos outros meios mais sutis de espiritualidade, de religiosidade. Mas só do Senhor vem a nossa identidade. Só o Senhor sabe o nosso nome, quem nós somos. Porque o Senhor é aquele, como o oleiro, que está nos moldando do jeito que o Senhor quer. Nós somos quem o Senhor quer que nós sejamos, Senhor. Essa é a nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa verdadeira dignidade. Amém? Aleluias. Te dou meu coração e tudo que é em mim. Aleluias. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego, Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção com alegria, amém? Vocês. Eu canto esta canção, dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. Eu canto essa canção e vejo, eu vou conhecer a Ti. Vamos cantar de novo? Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu entrego, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. Ore o Senhor. E eu entrego tudo a Ti,
tudo a ti. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de nós, amém? E que você possa crescer nesse conhecimento, conhecer a Ti e adorar o Senhor cada dia. Essa semana que você possa ter experiências novas com Deus, amém? Essa é a minha oração para você, em nome de Jesus. Vamos depois para o pós-culto. Não falaram, mas tem uma novidade lá, uma surpresa para vocês aí. Amém?